Ok, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. É a nossa primeira reunião do ano, né? Nós fazemos uma a cada mês. No final da apresentação, eu vou falar um pouco. Estou tentando trazer uma pessoa do Canadá, para fazer a próxima apresentação aí no mês que vem, né? Mas está a confirmar. É uma pessoa que trabalha na área de em telecomunicações, tá? E vai falar de IA para telecomunicações. A gente pode deixar isso aí um pouco mais para o final. E nesta apresentação de hoje, nós temos o prazer de receber o Bruno Montanari, tá? Que foi meu colega de trabalho, como o Cícero também foi meu colega de trabalho na ST. E o Bruno é especialista da parte de microprocessador, STM32, e agora a parte de inteligência artificial aplicada ao STM32. Então, Bruno, o senhor tem o floor. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Obrigado, Augusto, professor Dorian e a todos os participantes. É sempre legal estar no grupo aqui. Então, assim, igual o Augusto falou, né? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre TinyML, de AI e as ferramentas, né, que a ST tem à disposição para assessorar. Então, vai ter um certo viés, que eu vou falar basicamente das ferramentas que a ST tem. Existem outras no mercado, naturalmente. Então, assim, o que eu preparei hoje para a gente, né? Antes da gente mergulhar no conteúdo principal, eu sempre acho que é legal dar uma pincelada por onde nós já passamos, né? Então, tem alguns poucos slides que eu vou falar sobre a história da inteligência artificial até hoje, né? O que aconteceu, quais foram os marcos principais. Depois a gente discute sobre o que é o TinyML e o que é o Edge AI. Vou falar do mercado de Edge AI, que tem informações bem frescas, eu consegui coletar no final de novembro as informações com uma equipe externa, a ST. Então tem uma posição bem imparcial ali do mercado e como que isso deve desenvolver nos próximos 5 anos, eu acho que é legal. E aí eu vou falar da jornada do desenvolvedor, então o que eu vejo dos clientes e de pessoas que estão no mundo do embarcado e estão começando a tentar se aventurar na parte da inteligência artificial. E aí sim a gente entra mais profundamente na parte do ecossistema, desde o hardware, assim como as ferramentas que tem, alguns casos que eu tive o prazer de participar pessoalmente, e a gente abre para perguntas e respostas. Tudo bem? Então, né, para a gente entender ali o impacto da IA na indústria dos semicondutores, principalmente, né, é legal dar uma olhadinha na evolução, do que aconteceu. Então, a gente sempre fala, né, que historicamente a IA começou lá nos anos 50, com Alan Turing fazendo aquela proposta dele, né, do primeiro computador, da máquina de Turing pensando, e teve uma conferência em Dartmouth, em 1956, que ali é meio que o marco do começo da inteligência artificial, o pessoal começou a fazer os primeiros esforços ali, tentando fazer o raciocínio simbólico para a resolução de problemas. Então, apesar de estar bem no hype hoje, é algo que se vem trabalhando há muito tempo, como acredito que todos vocês já saibam, até tenham acompanhado na parte da história, né? E aí, nos anos 60 e 70, durante esse período, a pesquisa da IA ela se expandiu bastante, a gente conseguiu incluir bastante do aprendizado de máquinas e o comecinho da criação da rede neural com o Perceptron, né? O Perceptron, que é um tipo de neurônio artificial, ele estou com um modelo bem simplificado do que seria o entendimento de um neurônio biológico, e aí o desenvolvimento de sistemas especialistas que usavam regras para imitar aquelas tomadas de decisão dos seres humanos ganhou bastante destaque. Só que aí, na década de 80, ela chegou num patamar que o pessoal fala que é o inverno da IA, né? Que teve muito retrocesso por, assim, eu acredito que muito por dificuldade de angariar fundos para continuar a pesquisa, tinha muita disparidade ali, e aí acabou criando ali o inverno da IA, foi uma década bem difícil para conseguir vencer, até que no finalzinho veio a ideia da retropropagação, né? Uma ideia que permitiu o treinamento mais eficaz e criar redes neurais com múltiplas camadas, que a gente vê bastante hoje, né? Redes neurais profundas ali com dezenas de camadas, mas foi ali que surgiu o conceito que permitiria fazer esse treinamento desse tipo de rede e um desempenho aprimorado de várias coisas. Então, ali gatilhou o começo dos anos 90, né, e 2000, que marcaram vários avanços de algoritmos. Eu, particularmente, lembro bastante da Deep Blue,
que foi uma IA da IBM, que foi feita para jogar xadrez. E aí tem lá, né, em 97 aquela partida memorável contra o Kasparov. Kasparov era aquele jogador de xadrez que nunca tinha perdido, campeão mundial inúmeras vezes. E aí tem um momento ali que ele não entende a jogada do Deep Blue e acaba se desestabilizando e perdendo. E é muito engraçado que depois a IBM confirmou que foi um bug no software deles, que a Deep Blue trabalhava basicamente com um modelo estatístico, probabilístico, e caso a probabilidade da próxima jogada fosse exatamente igual em termos de é, ser uma boa jogada, então se dois movimentos dessem o mesmo resultado probabilístico de ser bom, eles jogavam um terceiro aleatório, era um bug de software. Eles implementaram para fazer a primeira jogada, o primeiro movimento. E ali o Kasparov se perde, né, tentando entender a lógica que o Deep Blue estava tendo e era só um bug, mas ele acaba perdendo ali e tal. Tem um momento curioso. E aí a gente chega, né, bem mais pros, quase bem perto dos dias de hoje, né, que ali tem o Hinton criando as redes de crença profunda, ele cria o aprendizado profundo, ele faz o algoritmo de back e forward propagation funcionar maravilhosamente bem, tem um paper dele muito legal explicando como isso aconteceu. Aí tem vários outros pontos, né, desde o comecinho dos anos 2000, com o LeCun criando a LeCunNet, ele ensina uma rede neural a jogar o Atari, depois tem em 2016 a rede da Google criando um jogo do AlphaGo e vencendo o campeão de Go, um evento que foi análogo, né, com o do Kasparov nos anos 90, e aí a gente chega, né, com todo mundo já discutindo isso em campos dos mais diversos, com ChatGPT, Siri, Alexa, entre muitos outros. E meu monitor desligou aqui. Peraí. Não sei se vocês continuam vendo na minha tela de cima. Meu monitor deu Sim, uma. estamos vendo. Peraí, que meu monitor literalmente desligou aqui, não sei o que. Peraí, só um minutinho. Deixa eu dar um share aqui de novo. Desculpa pelo problemas técnicos. Que voltou para mim. Desculpa. É, e aí a gente chega, né, para hoje que eu considero, né, que é praticamente o amanhecer do Edge AI. Tem vários lançamentos com ferramentas, softwares focados no semicondutor para ter a capacidade ali, né, de efetivamente deixar os nossos produtos e objetos que a gente usa no dia a dia de fato inteligentes. Para mim, o marco do Edge AI foi lá em 2018. Então, tinha um time da Google que estava trabalhando para tentar fazer com que o reconhecimento da palavra-chave, né, ou da sentença-chave, OK Google, fosse possível de ficar ativo 100% do tempo no celular, e aí eles conseguiram colocar um DSP, um processadorzinho pequenininho, migrando o TensorFlow, que já era uma plataforma de IA bastante desenvolvida pela Google, numa forma reduzida, que eles chamaram depois de TensorFlow Lite, e eles conseguiram isso em 1 miliwatt. Esse parâmetro pode até parecer meio aleatório, mas ele basicamente fala que você consegue sustentar uma bateria, aquela moedinha, né, a CR2032, por um ano sem ter que desligar. Então, se o consumo é de 1 miliwatt, ela dura literalmente um ano. E foi ali que os celulares começaram a poder ter 100% do tempo um monitoramento de palavras-chave. E se vocês observarem, de lá para cá, claro que demora um tempo entre você criar o processo e implementar, né? Mas lá em idos de 2020, mais ou menos, os celulares já não tinham mais a capacidade de você tirar a bateria. E já não era mais necessário, né? O DSP estava ativo, você podia deixar o processador 100% desligado. Então, ali, para mim, foi o marco do começo, né, de um ecossistema que permitiria a gente caminhar para o Edge AI. Então, assim, eu falei bastante de Edge AI para aqui e para lá, e tem um outro termo também que é bem popular, que é o Tiny Melon. Então, eu queria mais mencionar um pouquinho o que é o quê, né? Então, a gente entende que o Edge é bastante da parte que está distribuída naquela computação alocada numa infraestrutura longe do cloud, então está bem na borda ali. E aí a gente fala que o Edge AI é a parte que engloba os smartphones, as MPUs, as MCUs e até alguns sensores. Então, ela é o âmbito maior, mas abrangente da inteligência artificial de borda, e o TinyML já é aqueles modelos de machine learning ou deep learning que são muito mais comprimidos e eles são feitos para rodar ou em microcontroladores ou em sensores inteligentes direto. Então, o TinyML seria uma versão reduzida do escopo maior, que é o Edge AI, né? E existe bastante mistura entre os dois. O próprio fundador da Edge AI Foundation,
O Peter, ele deu uma palestra ontem e ele falou que são apenas nomes que eles dão, conforme a tecnologia vai surgindo, eles vão ajustando. No começo era TinyMelo que englobava tudo, depois eles perceberam que o smartphone atrapalhava bastante no entendimento do TinyMelo, então foi seccionado e virou Edge AI. Então, a nomenclatura ela vem evoluindo bastante, de uma forma bastante dinâmica, eu diria. Então, assim, daqui para frente eu vou mencionar quase que de forma intercambiável entre Edge AI e TinyML, mas muito mais orientado para microcontroladores, tá bom? É só para a gente ficar alinhado ali. Então, assim, enquanto a IA, que começou na nuvem e ficou bem popularizado pelas empresas gigantescas, né? Google, Amazon, OpenAI e afins, né? Facebook e tal, agora é bem claro que a parte da IA está tentando se mover para a borda. Então, tem um ganho muito bom quando você está mais próximo da onde os dados são de fato a aferição dos dados ocorre, né? Então tem vários benefícios que a gente pode mencionar, como o tempo real da tomada de decisão. Então, se você não tem nenhuma transferência dos dados brutos, o processamento e a tomada de decisão são feitas localmente, isso diminui bastante a latência. Tem uma preocupação muito grande com relação à confiabilidade. Então, quando você começa a usar IAs baseadas em nuvem, você tem que garantir que os dispositivos de borda, né, os nossos dispositivos Edge, estão sempre conectados e a conexão tem que ser muito confiável com o servidor centralizado. Isso é bem difícil de alcançar em vários países, em vários ecossistemas, né? E uma outra que vem sendo bastante do meu cotidiano, que é a parte de segurança. Então, quando você não precisa ficar transicionando os dados de um lado para o outro, você trata direto onde você está aquisitando, é muito mais fácil você blindar. Então, a computação de borda ali, né, o nosso Edge AI, ele ajuda bastante na descentralização, no armazenamento, no processamento de dados, e isso acaba gerando menos possibilidade do sistema ser interrompido por um tipo de ataque ou ser observado com man in the middle ou outras técnicas ali de avanço. E claro, né, quando você está indo para dispositivos muito menores, o baixo consumo de energia ele vem junto com isso, né, quase que um bônus que você ganha. Então, a computação de borda ela é muito focada na eficiência, com modelos bem reduzidos, bem enxutos, um conjunto de parâmetros e instruções bem diminuto. E, naturalmente, se precisar ter alguma conexão com o servidor, que ela, em geral, ela é opcional, você passa poucos dados, em geral, são os dados das suas tomadas de decisão e não todo o contexto que você teve que fazer a aferição para tomar essa decisão. Então, eu gosto bastante desse slide em particular, que ele mostra os dois extremos, né, o que é o cloud, então quais são os hardwares que a gente lida lá, então são centenas de GPUs ou TPUs, a gente fala em muitos gigabytes ou terabytes de armazenamento, gigabytes de RAM, você tem os softwares mais famosos, né, você tem PyTorch, TensorFlow, você tem um monte de softwares à sua disposição com frameworks maravilhosos, né, bem conhecidos ali pela maior parte dos desenvolvedores de inteligência artificial. E aí você tem o outro lado do embedded, né? Onde a gente fala ali de hardwares muito pequenos. É, em geral, um microcontrolador que tem muita memória hoje tem um volume de memória igual um disquete, né? 1.4 mega ali de tamanho é mais ou menos que tem à disposição. Então, são dois extremos bem distintos mesmo. E o TinyML, ele foca muito na parte do microcontrolador e do sensor, que hoje em dia a gente tem sensores que são inteligentes, você consegue fazer a programação de alguns modelos de aprendizado de máquinas diretamente no sensor, você não precisa nem ter um microcontrolador atuando para tomada de decisão. Então, caminhando bem para a borda mesmo. Então, assim, isso era só para dar um briefing, né, do que é o Edge AI, mas eu acho que é legal cobrir efetivamente o que vem do mercado, então, o que a gente pode esperar desse contexto e quais são as perspectivas, né? Então, os pontos chaves que a ST e outros colegas que eu já conversei de outras empresas, alguns até concorrentes, que eles acreditam que os pontos que vão impulsionar nos próximos anos, naturalmente é a IA generativa, né? Ela impactou muito significativamente a parte de personal electronics, né? Seja computador, celular, tablets e afins. Né? Isso levou a um aumento absurdo, né, na receita desses mercados e fez, né, drivar também a vontade de ter essa IA generativa na borda. Então, o Edge AI começou a se especializar criando as NPUs, né, as Neural Processing Units, nos produtos, né? E, então, essas são as áreas onde os sensores inteligentes, os microcontroladores, os microprocessadores, em geral, prosperam. E é um mercado que eu particularmente atuo, né? É o meu dia a dia ali.
E a gente sabe, né, que as cargas de trabalho elas estão se movendo para a borda. Ainda é bastante no desejado, é bem no, eu gostaria de, eu quero isso, mas eu já tenho alguns casos ali que depois eu vou mencionar, que estão se concretizando, né? E a gente acaba esperando ali, né, que o TinyML continue a crescendo, tanto em receita, faturamento, embarque. E aí eu consegui, bem recentemente, uma pesquisa não da ST, que foi relevante para mim. No próximo slide eu tenho até a fonte, se vocês quiserem olhar depois, que eles falam que os embarques globais de dispositivos de DeepEdge, o que eu vou chamar de DeepEdge aqui, só para a gente estabelecer? Eu estou excluindo tablets e celulares, né, porque isso mascara muito o número. Então, falando especificamente de microcontroladores, processadores e sensores inteligentes, eles estimam que esse valor perdão, esse volume de produção vai chegar em 3,5 bilhões de unidades até 2030, 5 anos da data de hoje, né? E as tecnologias de IA, elas vão ser incorporadas dentro dos dispositivos finais, né? A gente pode observar uma comunidade, um ecossistema crescente nas tecnologias de Deep Edge. É, e, claro, né, a gente tem foco ali no baixo consumo, baixa memória e o processamento local. Então, esse aqui é o dado que eu consegui coletar da ABI Research. Os dados que eles forneceram foi no finalzinho ali do terceiro trimestre. Eu consegui pôr a mão nisso em outubro. E ele dá um cenário bem interessante do faturamento, que deve chegar ali perto dos seus 7 bilhões e meio de dólares, pensando só especificamente na linha de microcontroladores, processadores, excluindo, né, tablets, celulares e afins. Isso dá um crescimento muito forte, é uma taxa de 48% ao longo do restante dessa década. Então, é um crescimento muito exponencial que a gente está começando a ver. E que corrobora, inclusive, com uma pesquisa interna que nós fizemos com os clientes, isso aqui é aberto, tá? Essa informação também, que a gente terminou essa pesquisa em dezembro, onde a gente conversou com os nossos principais 200 clientes para poder entender onde eles estavam na adoção de inteligência artificial de bordo. Então, em 2020, nós fizemos essa pesquisa, eram 5%, então pouco se falava disso no mercado. Tinha muito mais aquele desejo de vou lá para a CS, vou mostrar algo muito inovador, muito disruptivo, mas em produto mesmo era muito pouco. E aí, em dezembro, né, mês passado, a gente já tinha ali 40% dos nossos clientes desenvolvendo algum produto no seu portfólio que faça uso de Edge AI, e 80% dos clientes, eles têm um plano de, ao longo desse ano, engajar num projeto. Então, esses 40% são projetos que já estão sendo trabalhados, e 80% eles pretendem engajar nisso. Então, assim, como que o mercado hoje está instalado ali, né, digamos assim, né? Então, atualmente, a gente sabe que o Edge AI está nos seus estágios iniciais de desenvolvimento, né? É sempre legal lembrar que a maior parte dos produtos que existem, eles são na fase um ali do meu desenho, né? Que eu estava como standalone. Então, são produtos que foram projetados e desenvolvidos sem nenhuma tecnologia de conectividade ou considerando Edge AI, mas que podem se beneficiar do Edge AI através de complementos de pós-venda, né? Então, tem ali o perfil 3 que você usa os dados que você consegue coletar de um produto, seja no seu laboratório ou de alguns clientes que permitam você fazer uma coleta dos sensores que estão na vizinhança ou de outros dados, para daí criar o seu produto de pós-venda já conectado que você acopla ele. No final da apresentação, eu vou mostrar alguns dois ou três exemplos desse tipo de produto que já tem no mercado. Aqui no Brasil tem uma empresa chamada Tracton que faz isso, a VEG faz isso também para os motores deles e fazer toda a parte preditiva de análise, então não é algo que só tem fora, aqui no mercado brasileiro a gente enxerga isso também. E alguns produtos, claro, né, com o advento do IoT e o fomento disso, estão na fase 2. E esse, sim, eles têm um elo muito legal, porque o fato deles estarem conectados permite que os dados do produto sejam enviados para os fabricantes e que eles coletem isso, entendam quais são os pontos relevantes para criar seja o produto de pós-venda no item 3 ou a evolução direto, já concebendo um produto nativamente com Edge AI, que seria a fase 4, com os dados que ele coletou de produtos em campo. Então, ele já sabe quais são os problemas, quais são as adversidades e quais são as principais características que dá para fazer. Então, não importa o momento que o seu produto está, ou que o produto que a gente observa, sempre é possível de adicionar na inteligência artificial. E aqui tem alguns dos mercados, né? Eu só queria listar alguns dos segmentos onde já eu particularmente tive contato com a AI. Então, seja no pós-venda ou seja nativamente, aqui tem um mix de todos eles. Então, desde painéis solares, home appliances,
a parte de ferramentas de Power Tools, que pega furadeira, serra e afins. Tem projetos maravilhosos para segurança, inclusive nesse segmento. A parte de ar-condicionado para fazer manutenção preventiva, consumo de energia otimizado. A parte de home automation, e aí pega smart cities, buildings e homes. E a parte de robôs. Eu, particularmente, trabalho muito forte com uma empresa norte-americana que faz o robô aspirador e cortador de grama. Eles usam IA há muitos anos já e só vem evoluindo cada vez mais. Naturalmente a parte de wearables, né, que tem ali toda a parte de, desde a segurança para a terceira idade, fazendo reconhecimento de queda, ou uma atividade física que ele quer fazer o reconhecimento. Então, todos esses produtos, já tive o prazer de trabalhar em um ou mais dentro deles, então dá para ter uma boa visão para onde o mercado vem caminhando, né? E aí eu encaro bastante, né? Legal, o mercado está caminhando, mas e as pessoas que estão fazendo isso acontecer? É uma jornada muito diferente, em geral, pelo menos na minha visão, né? Quando a gente pensa no desenvolvedor. A gente tem, eu diria que um mix ali de desafios e oportunidades. Então eu queria abordar os próximos slides ali com uma visão mais centrada no desenvolvedor, no engenheiro, ou no técnico, ou no cientista da computação ali que está fazendo essa migração, né? E eu particularmente notei dois perfis que em breve eu vou mencionar, mas tudo começa ali na jornada com um primeiro passo, e para mim esse primeiro passo é uma mudança de paradigma, né? Uma alteração conceitual na forma de programar. Então ele muda muito da técnica de programação clássica, digamos assim, né? Onde em geral as regras elas são definidas manualmente. Então você vai com base nessas regras já fixas e imutáveis desenvolver o seu produto que gera o resultado final que você deseja. E fica muito complicado você fazer reajustes em campo se o ambiente muda, né? Então, você fica muito limitado à concepção das regras que você pré-estabeleceu. E a mudança de paradigma é tentar pensar pelo outro lado, né? Que é o lado do aprendizado de máquinas, onde você tem as regras sendo aprendidas a partir dos dados que você coletou. Então, isso contempla a utilização dos dados de entrada e usar esses dados para criar as regras, sendo que se você tem uma contínua coleta desses primeiros dados, você pode fazer uma contínua evolução das suas regras. Então, eu sei que pode parecer simples, tem três bloquinhos ali em cada um dos lados, mas é bastante complexo para boa parte dos desenvolvedores, porque é um conceito muito alienígena você falar, não, como assim? As regras vão vir baseado nos meus dados de input e no que eu gostaria que meu sistema se comportasse. É uma mudança bem complexa. E aí eu listo os dois perfis, né, que eu encontro de desenvolvedores na indústria. Então, assim, o primeiro perfil, ele é geralmente o meu cliente mais comum, né, que é o desenvolvedor embarcado, que tem ampla experiência, ele conhece muito bem microcontrolador, conhece muito bem o hardware, é muito versátil nos algoritmos clássicos, mas ele quer entrar no mundo de machine learning, mas ele não conhece os algoritmos de machine learning, né? Então ele tem a vontade, ele sabe mexer no hardware, mas ele não tem essa proficiência na parte de aprendizado de máquina. E aí a gente tem uma ferramenta que depois eu vou adentrar, chamada NanoEdge AI, que é uma solução, na minha opinião, fantástica para esse tipo de cliente, e profissional e desenvolvedor, porque ela possui um negócio chamado Auto Machine Learning, que permite qualquer desenvolvedor, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio em Machine Learning, criar facilmente um modelo do zero, e a ferramenta é muito amigável. Tem vários slides para dar o look and feel dela na sequência, mas ela é um ótimo meio de entrada para você liberar o poder do Edge AI sem investir tempo, dinheiro, treinamento. É uma ferramenta gratuita, ela é muito legal. E do outro lado, né, do outro polo oposto praticamente, eu tenho um perfil de cliente que eu diria que para ST ele é novo em geral, porque ele vem do lado do desenvolvedor de servidor, da nuvem, de PC, e geralmente eles têm um líder bem definido, ou um grupo bem definido de cientistas de dados, ou pessoas que já estão focadas no machine learning há muitos anos, às vezes mais de uma década de experiência em cima de algoritmos que eles usavam na nuvem, né? Então, nos concentradores, onde todo a IoT deles mandava os dados, tinham essas pessoas que faziam as inteligências artificiais no mundo do servidor, e agora eles querem transicionar de ter grandes servidores para fazer isso localmente. E aí a gente tem uma outra ferramenta que atualmente a gente já tem mais de 25 mil projetos que foram utilizados por essa ferramenta, que é um número estrondoso aí de aplicações que mundo afora, né? E para esses clientes essa ferramenta e solução, né, chama Cube AI,
ela converte o modelo que você criou com o framework que você fez, seja no MATLAB, no PyTorch, no TensorFlow, TensorFlow Lite, no ONCs, e ele converte isso para o padrão C, que é a linguagem que os microcontroladores gostam de trabalhar. Além disso, né, ele tem um leque enorme ali de automatizações e otimizações gráficas para você poder reduzir o tamanho do modelo, ele aplica as quantizações para você trabalhar com o tamanho que o seu hardware permite, de ponto flutuante, ou às vezes nem ponto flutuante, às vezes quer fazer uma quantização para 8 bits sinalizado, para não ter que lidar com pontos de ponto flutuante, é uma ferramenta bem versátil, para você poder literalmente rodar em qualquer microcontrolador. E aí eu gosto sempre de salientar que para ambos os caminhos depende muito de qual é o seu modelo que você quer fazer. Mas eu tenho casos ali do NanoEdge que eles rodam no M0, rodando ali 48 MHz, com 30K de flash, e roda tranquilo. Então, tem muita coisa legal e eu depois vou mostrar um videozinho disso rodando. Então, assim, legal. A gente criou, né? Eu meio que forcei, né? Criamos dois perfis ali de desenvolvedores, e aí eu quero falar agora quais são as ferramentas e ecossistemas que fazem parte dessa integração, né? Então, tudo começa no hardware, né? Para o nosso ecossistema de ter alguma chance de prosperar, digamos assim, né? A gente tem que ter uma oferta bem abrangente, não só nos números de software de IA, mas também no hardware. E eu gosto de salientar esses três grandes blocos, né? Começando ali pelo ISPU, que são os Intelligent Sensor Processing Units. Eles são os sensores que têm a capacidade de rodar machine learning diretamente no sensor. Então, eles têm um volume de memória ali onde você pode customizar, seja um Decision Tree Regressor ou um Random Forest, você consegue criar uma técnica de machine learning para fazer tomada de decisão ali. Lembrando que esses modelos de machine learning são excelentes para séries temporais, e esse tipo de sensor de movimento é uma série temporal, então é bem casadinho ali, é um contexto bem interessante. Depois, né, como uma evolução do processamento, saindo do sensor, a gente tem os microcontroladores. Em dezembro, super fresco, super recente, a ST lançou o primeiro produto nosso que tem um acelerador chamado que é uma NPU, um Neuroprocessing Unit, que é um acelerador de hardware para isso. Então é um Cortex M55, roda até 800 MHz no core e tem essa NPU que joga a frequência para 1 GHz, então é um universo bem mais amplo de performance e ainda assim focado em baixo consumo. Então o N6, por exemplo, né, que é o elemento ali do meio, ele consegue fazer 3 teraoperações por segundo gastando 1 watt. Então, assim, ele é muito econômico frente a outra linha, que é a linha de baixo, que são os processadores. Né? Então, a gente também tem a linha de processadores que não foram feitos para entrar no mundo dos celulares, do tablet, eles foram feitos para serem processadores ali do mundo mais industrial. Mas ainda assim, eles são baseados em Linux, você consegue rodar em cima dele. Então, esse é o universo de hardware que a gente trabalha, e eu acho legal também salientar a parte de precificação, né? Só como um norte, você pega um sensor desse, ele custa lá na casa dos seus US$ 4, um N6, o topo de linha, vai perto dos 8, 9, o MP2 perto dos 13. Então, embora sejam elementos com muita capacidade de processamento, você consegue rodar vídeo no N6, eu vou mostrar depois uma aplicação que eu participei, eles não têm um custo extremamente oneroso. Claro, tem o seu valor, tem o seu custo, mas não é nada estrondoso igual uma GPU NVIDIA. São objetos e interesses bem distintos entre eles também para a aplicação. E aí, falando ainda, né, na parte da aplicação, caminhando agora para a parte das ferramentas, esse slide ele mostra uma visão de todo o ecossistema que foi montado para suportar o desenvolvimento de Edge AI. Ele conta quase com uma centena de casos de estudos ali para ajudar em ideias. A gente chama isso de Model Zoo, perdão, apertei aqui com o dedo gordo. E a gente tem vários casos de ideias que a gente participou e teve a aprovação dos nossos clientes para divulgar também. Né? A gente tem uma forma de você fazer a coleta dos dados, então, se você não tem o seu banco de dados, você tem uma ferramenta que permite você coletar eles, para você criar o seu próprio banco de dados. Perdão de novo. E aí a gente vai para os dois modelos que eu falei, do Auto Machine Learning com o NanoEdge, ou com você trazendo seu modelo, usando um daqueles frameworks conhecidos, né? Esses frameworks aqui de cima, né? Então, você usando um desses frameworks, você consegue trazer ele para rodar na sua otimização. E meu slide está querendo passar loucamente aqui. Desculpa.
No final, a gente tem uma ferramenta que é bem interessante também, que é a parte de você fazer o teste sem você ter o hardware. Então, essa é uma ferramenta 100% nova da ST, ela está disponível acessando nosso cloud. Então, vamos supor que você tem ali o seu modelo, você não sabe com qual core você quer rodar, e aí você consegue fazer a sua aplicação rodar em várias placas da ST de uma vez só, para conseguir evitar ter qualquer surpresa do processamento. Então, no resumo da Opera, digamos assim, né, nós temos o NanoEdge Studio, que ele é muito, muito bom para sensores microcontroladores. Esses microcontroladores podem ser bem pequenininhos, então, igual eu falei, um M0, que custa ali seus 25 centavos de dólar, até aplicações um pouco mais nobres. A gente pode pegar depois no Cube AI com seus próprios modelos ou com modelos que a gente libera para você usar. Então, desde reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, classificação, reconhecimento de movimentos. Você pega o modelo que a gente já validou, adiciona ele no seu ecossistema e roda em microcontroladores entre Cortex M4, M7, o M55, M33, Cortex um pouquinho maiores, e a gente tem uma solução também que roda em Linux, né? Então, é um caminho muito análogo, porém esses modelos nossos eles foram feitos para rodar em processadores M, né? Então Cortex M, e por isso eles não transicionam também para o Linux, que são processadores Cortex A, tá bom? Então, assim, eu falei um pouquinho, né, do overview. Eu vou falar um pouco mais agora do NanoEdge. Ele tem a capacidade, né, de gerar o aprendizado de máquina automaticamente. Então, ele é baseado nos dados que você fornece e ele funciona muito, muito bem para classificação, predição, encontrar anomalias. Ele é muito bom para esse tipo de problemática, né? Então, basicamente ali, quando você cria um projeto, você pode definir quanto do recurso do seu microcontrolador ou do seu sensor inteligente você vai querer utilizar, que é muito legal. Então, você fala, olha, eu vou precisar para a minha aplicação normal 10K e eu tenho, sei lá, 16K de flash. Então, eu vou falar que no máximo o meu modelo de machine learning pode ocupar esses 6K e ele vai respeitar e vai tentar fazer a mágica dele ali no caminho. E uma vez que você definiu quais são os parâmetros que você quer, você é obrigado, né, a passar o seu dataset com as classificações. Então, são datasets com labels que você tem que passar. E se você não tiver, o próprio NanoEdge permite você fazer a coleta dele. Então, muitas vezes é o caso do desenvolvedor. Ele tem um hardware validado, funcionando, muitas vezes já é um produto de mercado, mas ele não tem o dataset, ele nunca fez a coleta do que o produto dele faz. Ele usa o NanoEdge para fazer essa coleta, atuar como a criação do banco de dados e daí injetar dentro do NanoEdge, que vai criar o conceito do machine learning para ele. E no final a gente tem ali uma biblioteca compilada com a função que vai fazer a inferência do modelo para ele. E o NanoEdge, ele permite algo que é muito, muito legal, que é o On-Device Learning. Então, se você tem um caso onde você quer pegar anomalias e quer fazer o reaprendizado periódico, então você tem lá um sistema motorizado, onde você sabe que depois de 1, 2 anos, aquele modelo que você aprendeu com a máquina novinha não é mais o mesmo modelo para uma máquina de 2, 3 anos de uso, né? Mas ainda assim ela não está com uma anomalia. Então você pode forçar o aprendizado com as condições atuais da máquina para fazer ainda a diferença. Não, ela está rodando bem, isso aqui é só um update dela. Então ele permite algo que é muito, muito legal, que é o On-Device Learning para a gente. Então, assim, eu gosto de falar do que a ferramenta é capaz e agora mostrar como que é a estética dela, né? Então, o NanoEdge, de novo, ele é 100% gratuito, você pode entrar no site da ST e baixar, e ele tem essa estética. Então, bem no comecinho, a gente tem alguns pontos que são legais, né? Que é a barra de criação ali do projeto. Depois, a gente tem onde ficam seus projetos existentes, né? Naturalmente, eu limpei porque tem nome de cliente, não podia mostrar. Depois, ele tem alguns links para projetos que já existem, ou documentação, bibliotecas, nossa página na Wiki, e algumas inspirações. Então, se você está, putz, eu queria começar com Machine Learning, eu sou ali um estudante, eu sou um desenvolvedor, eu sou um professor, eu não tenho muitas ideias, você clica aqui, ele te leva para o site. Hoje a gente tem mais de 100 ideias diferentes que você pode começar a brincar e se especializar um pouquinho em Machine Learning. E aí, no lado esquerdo, né, a gente tem o nosso toolbar, e aí eu vou navegar entre cada um deles, né? O primeiro é a ferramenta de Data Logger. Você pode escolher qualquer um desses kits para atuar como seu Data Logger, ou a gente libera o código-fonte, você pode criar esse código-fonte no seu próprio hardware. Eu achei que esse foi muito legal de adicionar placas do Arduino, então isso libera para o ambiente acadêmico e de baixo custo de desenvolvimento
uma possibilidade muito legal, e várias placas DST, seja placas já com sensores ou combinações de placas que encaixam com sensores igual shields. Então aqui tem várias fotinhos delas com seus respectivos shields. E, de novo, a ST libera esse código-fonte do Datalogger se você quiser implementar o seu próprio, baseado no seu hardware, com o seu tipo de sensoriamento, é tranquilo. Depois disso, né, a gente tem ali a parte do data manipulation. Então, uma vez que você tem o seu banco de dados já montado no padrão CSV, você consegue importar ele aqui e mexer nele dinamicamente. Então, nem todo mundo é pro-expert em mexer no Python para fazer ajustes dos arquivos de texto, ou às vezes mexer com pandas em cima do framework. Nem todo mundo é muito proficiente nisso, quando a gente trabalha nesse nicho de desenvolvedor. Então, ele consegue, de uma forma visual, adicionar, extrair, remover coluna, embaralhar elas para fazer um aprendizado não linear, evitar o overfitting. Então, você tem muita ferramenta visual disponível. E depois a gente tem um negócio que é fantástico. Isso foi uma tese de doutorado de um colega nosso lá da Califórnia. Tive o prazer de estar presente quando ele apresentou isso na UCLA, que é o Sampling Finder, que é literalmente uma ferramenta que te permite modelar como um mapa de calor qual é a melhor taxa de amostragem para o problema que você quer resolver. Que normalmente esse é o ponto que, como desenvolvedor, você gasta mais tempo. Que é legal, eu tenho um sinal temporal, por exemplo. Qual é a taxa de amostragem que melhor me dá para eu ver esse sinal temporal? Ou seja, quantas amostrinhas eu tenho que pegar em termos de janela de tempo para ter a melhor chance de dar uma classificação em cima disso. Então, o Sampling Finder, ele é a incorporação dessa tese de doutorado, desse colega que trabalha na ST, e virando prática. Então, ele automatizou todo o processo, ele gera o mapa de calor, e aí você pode falar, legal, dado esse mapa de calor, é essa posição aqui que eu vou pegar, não comprometo um tempo longo demais com uma resolução ruim demais, ou não, eu posso comprometer meu tempo para ter um resultado melhor. É uma ferramenta muito, muito legal, que resolve um problema bastante comum quando você está lidando com o aprendizado de máquina na prática, né? E aí, uma vez que a gente tratou esses pontos, né, a gente tem as ferramentas de configuração básica ali, para você setar proxy, fins, né, e algumas outras ferramentas de acesso. Então, a gente tem uma comunidade dedicada para o NanoEd, então tem um fórum, se você tiver dúvida, você pode postar lá. Nosso tempo de resposta é menos de 48 horas. A gente tem toda a parte de documentação, a parte de licenciamento, que basicamente fala que você pode usar o modelo gerado sem nenhum custo, desde que seja com os itens da ST. Você pode fazer o download dessa ferramenta para fazer Command Line Interface. Então, às vezes, você quer paralelar várias atividades e não precisa da interface gráfica, você já sabe o que você está fazendo. Você pode fazer seus scripts, chamando essa ferramenta por Command Line Interface. E ele faz o log de todas as atividades que ele teve ao longo do processo. E, claro, que é a parte do workspace que você está trabalhando. Então, assim, o básico é isso. E aí a gente tem onde ele consegue trabalhar. Então, parte disso é na Anomaly Detection. Então, a gente tem ali a detecção das anomalias. E aí a gente tem dois modelos. Um é fazer a detecção dessa anomalia enquanto a gente ainda lida com a capacidade de fazer o aprendizado. Então, o aprendizado de um modelo dinâmico. E a outra é a detecção de anomalia, mas eu não quero evoluir meu modelo com o passar do tempo. Eu quero ficar ali praticamente estático no meu modelo. E aí a gente tem classificação para uma classe, para N classes e até a parte de extrapolação. Eu costumo brincar que, em geral, a escolha de qual dessas opções você vai, ela é muito baseada no problema que você quer resolver. Então, dependendo se você quer detectar anomalia, classificar, extrapolar, você escolhe uma dessas plataformas ali para começar, né? Então, assim, só para lembrar, a gente tem a parte do Datalogger, tem a parte do Sampling Finder, e essa aqui é a carinha de como funciona, de como a gente visualiza, né, o modelo evoluindo no tempo. Então, ele vai plotando para você qual foi a precisão que ele conseguiu, ele também disponibiliza a matriz de confusão, e ele vai falando quanto de memória, tanto RAM e flash, ele está requisitando para fazer isso funcionar ao longo do tempo. Então, ele consegue dar bastante informação interessante para a gente do andamento do seu modelo da rede neural conforme você vai evoluindo ali. Então, é bem interessante. E aqui eu tenho um videozinho, eu prometo que ele é bem curto, é, que é rodando aqui num Cortex M4, mas a gente sabe que esse mesmo modelo roda num M0
um G0, onde ele está aprendendo essa ventoinha girando como o normal. Então, legal, isso aqui é a ventoinha normal, eu estou rodando ali a inferência. Então, cada piscada ali foi uma inferência correta. E você põe um obstáculo, né? E aí ele fala, pô, deu um problema, reconheci uma anomalia aqui, tá com um objeto ali, tá travado. E eu poderia até fazer ele reaprender essa, esse modelo de detecção com ele tampado, com ele clogged, e falar, não, isso aí é o normal, se eu quisesse, né? E aí aqui são só algumas técnicas a gente mostrando diferentes. Ali a gente pôs no meio da pá, né? Então ele estava detectando frição e não problema na capacidade de transmitir. Então, esse é um modelo clássico ali de on-device learning com não só anomaly detection, mas também mais de uma classe sendo reconhecida de uma única vez. Meu monitor deu crap de novo aqui. Hoje tá judiando de mim aqui. Vocês ainda conseguem ver a tela? Sim. Então, beleza, continuarei assim. Tá. E aí a outra ferramenta, né, que eu comentei, que é o QBI, ele também é uma ferramenta gratuita e o objetivo dele é permitir ali a otimização, seja da memória, seja da inferência, fazer quantização e outras atividades de um modelo que você já criou. Então, aqui, né, só para salientar, a gente pode usar um modelo a partir do nosso Model Zoo. Nós temos atualmente 20 modelos disponíveis lá no nosso GitHub, que você pode baixar, ou você pode trazer o seu próprio modelo, né? E aí depende muito de qual framework você usou. Eu, particularmente, gosto muito do TensorFlow e do TensorFlow Lite, eu acho muito fácil de utilizar, tem muita coisa, mas eu percebo que o Wonks vem trazendo também muitos recursos interessantes, principalmente se você vem do machine learning clássico, e aí aqui eu digo clássico como, eu faço um SVM, Support Vector Machine, ou faço um KNN, ou faço um PCA mais um LDA. Então, são modelos que você usa a biblioteca do scikit-learn e consegue passar para o formato ONCs. E aí esse cara consegue ser injetado para trabalhar ali. Então isso funciona muito legal, funciona muito bem. E o QBI, ele vai pegar esse modelo, você vai poder ver a parte de otimização gráfica, você vai poder fazer customizações, você vai poder ver onde na memória do seu microcontrolador as coisas estão alocadas. Você pode fazer um shuffle na memória se você quiser. Não, os pesos eu vou deixar na memória interna, algumas coisas eu vou deixar na externa, algumas coisas eu vou rodar em RAM. Então você tem toda uma flexibilidade de como o seu modelo vai rodar. E ele roda no final, né, uma biblioteca também em C, otimizada, né, esse ponto A é o tipo de biblioteca, a extensão de biblioteca em C, para você utilizar no seu projeto. E como eu tinha mencionado, né, a parte do Developer Cloud, ele faz com que esse processo seja até o começo exatamente igual, só que aí, uma vez que você chegou nesse ponto, você pode falar, eu vou usar as placas da ST para fazer a minha validação. Então, eu tenho um modelo, e eu não sei se eu preciso de um Cortex M0, de um Cortex M4, de um M33, de um M7, de um M85, um M55. Como que eu vou saber? Eu posso rodar em todas as placas da ST. Então, a gente tem literalmente o que a gente chama de board farm, uma fazenda, fica lá na França, muito legal. São servidores com dezenas de placas nossas conectadas, e remotamente você conecta o seu modelo para rodar nessa placa, e ele vai te dar o tempo de inferência e o tamanho de memória que ficou para rodar naquela placa. E aí você fala, pô, para o meu problema levar 20 milissegundos, levar 40 milissegundos, resolveu? Então eu posso usar esse core que é mais barato. Ou, putz, não, eu precisava de um tempo de inferência muito menor, então eu fui para um core maior. Mas, mesmo sem você ter investido absolutamente nada em hardware, você já consegue ter essa estimativa real, efetivamente rodando uma placa física, de quanto tempo ele vai demorar para executar o seu modelo. E aí, a cereja do bolo para mim é que ele te permite fazer o download do código-fonte inteiro que ele usou para testar lá. Então, se você falar, putz, eu não acredito no ST, eu quero o código-fonte que ele falou que rodou nesse tempo aqui e eu quero testar no meu hardware. O Developer Cloud permite você baixar todo o source code com todo o projeto já montado para o KubeDE, que é nosso ambiente de compilação e depuração, e você baixa e consegue rodar. Então, assim, a ferramenta ela é bem legal, ela tem todo o código aberto ali no Model Zoo, aqui é a estética dele, né, no GitHub. A gente trabalha bastante nessa parte do board farm que eu falei, para fazer o benchmark. É muito, muito legal esse recurso. E a gente tem todo o acervo nosso, desde os micros que têm conexão de wireless, os micros são mais focados em low power,
os micros generalistas de alta performance e até mesmo em máquinas Linux. Então, isso também, se você quiser rodar numa máquina Linux, também permite. E aí a gente tem, né, os pilares ali que eu falei, né, que é a parte de otimização do gráfico. Então, você consegue ver toda a sua rede neural e fazer o pruning, fala, putz, isso aqui eu não preciso, eu posso dar um bypass aqui, esse layer não agregou em nada, então você consegue visualmente fazer pruning, você consegue aplicar a quantização, então, meu hardware, ele tem ponto flutuante por hardware, só que são só 32 bits, então eu vou rodar a quantização para 32 bits. Ah, não, eu estou rodando o M0, que ele só tem, não tem ponto flutuante por hardware, então eu vou rodar ele em 28, por exemplo. E aí você consegue ver, inclusive, onde nas suas memórias ou na memória interna isso foi alocado. E aqui é mais um look and feel, né, da otimização que ele gera para você, de um modelo original para um modelo reduzido. A parte da quantização, né, onde ele faz a otimização para a gente. Temos diversos papers que mostram que a acurácia se mantém quase que inabalada. Né? A gente faz uma quantização, passa de 64 bits ponto flutuante para 8 bits sinalizado, a sua perda em precisão é quase nenhuma. É muito, muito legal. Tem vários papers que corroboram com isso. E aí a gente tem a parte de otimização de memória, onde você efetivamente pode mover as coisas. Então, eu vou ter uma memória externa na minha placa, eu vou mover parte do meu modelo para ser executado dali. Ah, não, esse aqui é crítico, essa parte eu preciso rodar de uma memória RAM interna, vou fazer a cópia desse modelo para RAM para acelerar meu processo de inferência e tal. E aqui eu tenho um caso que o que você está vendo aqui é uma câmera de monitoramento, a gente já viu várias dessas, né? Que está pegando ali uma atividade de cruzamento, só que tem um ponto que é diferente. Aqui a gente está rodando localmente no microcontrolador, fazendo todas esses reconhecimentos de objetos. Então, pessoas atravessando fora da faixa, por isso que a pessoa estava aparecendo amarelinho, agora verdinho. Então, jaywalking foi detectado. Você pega o que são motos, o que são carros, o que são caminhões, e isso está rodando a quase 20 frames por segundo em um microcontrolador localmente. Né? Então a gente sabe que o custo de fazer isso para servidor, ele era, em geral, 10 vezes mais caro e consumindo 10 vezes mais de energia. Então a gente conseguiu viabilizar algo para fazer inteligência em smart cities e reconhecimentos numa ordem de magnitude estratosférica. Né? Isso é o N6, é um produto bem novo, que a gente lançou agora, qualquer um pode acessar e ver esse produto rodando, bem recentemente. E eu, inclusive, estou num projeto ali de reconhecimento de atividade para saber se é um entregador ou se é alguém tentando invadir sua casa com esse produto nas câmeras, que é um negócio bem interessante também. De forma bem análoga, que eu vou ser mais sucinto, por conta do tempo, a gente tem a mesma ferramenta do QBI, porém para o Linux. A maior disparidade aqui é que não tem a incorporação do Model Zoo. Então, você só consegue trazer os seus modelos, mas não consegue fazer os modelos que a gente deixa disponível. Tá? Então, aqui é um resumão da Opera, né? Então, onde você pode trabalhar ali para fazer a aquisição dos seus dados, processamento dos dados, o NanoEdge tem ferramentas para isso. Não conheço intimamente a parte de algoritmos de machine learning. De novo, o NanoEdge vai ajudar você a fazer essa parte de automação. Ou se você está no caminho onde você já tem o seu modelo, você sabe fazer a validação do seu modelo, aí o QBI é uma ferramenta mais interessante para você. Tá? E aqui é o resumo onde cada uma das aplicações que eu vi se enquadram. Então, o NanoEdge ele funciona muito bem para classificação, detecção de anomalia, sensoriamentos de séries temporais, ele funciona muito bem. Quando você já vai para algo mais na linha de reconhecimento de áudio, som e voz, ou reconhecimento de visão, aí o NanoEdge já não é uma ferramenta tão interessante, ele não é tão otimizado para esse tipo de problemática. O limiar é o áudio, então se você falar, eu vou rodar transformar de Fourier, uma FFT, para fazer esse cara ficar mais parecido com o mapa de calor, aí o NanoEdge funciona, mas aí não é reconhecimento de voz, é reconhecimento de ruídos, né? Então, a linha de corte, digamos assim, se é áudio e que tipo de áudio. Passou de áudio reconhecimento de ruído, como bebê chorando, vidro sendo quebrado, sirenes tocando, disparos de tiros e afins, o NanoEdge, esse tipo de áudio ele resolve. Eu preciso reconhecer palavras-chave, tokens, né? Aí já é o seu modelo no QBI que você vai trabalhar. Então, a linha de dificuldade do seu modelo é mais ou menos ali que secciona. E agora, só para a gente finalizar, vou trazer algumas das aplicações que eu tive a oportunidade de trabalhar. Algumas foram com colegas, né, na parte de exemplos usando só os sensores. E aqui eu quis
salientar quais foram os consumos. Então, essa aqui é a ordem de grandeza do consumo para rodar modelos de inteligência artificial diretamente nos sensores. A gente está falando aí de pouquíssimos microamperes, ou no máximo poucas centenas de microamperes, e inclusive para detectar atividade sonora. Isso aqui era de um microfone MEMS. Ah, tem som ou não tem som, né? Então você consegue falar o que que era ruído ambiente, né? Vento, passos de cachorro versus alguém falando. E esse modelo consumia 100 e pouquinhos microamperes. Então, muito, muito otimizado ali na parte de power. E aqui são outros modelos que eu participei, que eles foram mais para o mercado de pós-venda, igual a gente tinha discutido ali, que é a integração da IA por fora. Então, aqui, eu não vou detalhar todos eles, mas aqui era para fazer reconhecimento de anomalia por meio de vibração, rodando num Cortex M3, e o modelo dele era minúsculo, né? Ele tinha ali 28K de flash, 6K de RAM para fazer o modelo. Um outro muito parecido, mas esse também fazia classificação, então não só identificando anomalia, mas também identificando tipos de problemas diferentes. Ele conseguiu rodar no L4, que é um Cortex M4, que roda ali na casa dos seus 80 MHz também, e conseguiu fazer a otimização do modelo dele ficar ali em menos de 20K de memória flash, bem pequenininho mesmo. Um outro foi para fazer a predição na parte de sistemas elétricos grandes, então ele pegava tanto a vibração quanto picos de corrente para falar qual foi a anomalia e classificar esse tipo de anomalia. Também um modelo muito pequeno, ali na casa dos seus 20K. E aí, esse é um dos penúltimos que eu trabalhei, esse é bem recente, foi com o Cortex M33, esse aqui roda ali na casa dos seus 160 MHz. Era um problema de classificação para fazer detecção e contagem de pessoas, então não só detectar, mas também contar quanto elas têm, e a gente usou um sensor que é o Time of Flight, então por onda ali, e aí esse modelo foi um pouquinho mais complexo ali para rodar. Mas, de novo, a gente em si não teve que fazer nenhum código do modelo. O Nanoed criou esse modelo para a gente basicamente focou na aquisição do banco de dados, no ajuste dos frames, no ajuste dos dados para criar o modelo, e depois veio a validação. E o último que eu trabalhei também com o U5, ele foi para fazer a detecção de arco elétrico em painéis fotovoltaicos. Esse modelo também ficou ali na casa dos seus 30K e pegava tensão em corrente. E ele usava tensão em corrente com uma taxa de amostragem muito curta, porque o arco ele se manifesta muito rápido, então tinha que fazer a extração desses dados muito rápidos e a gente rodava uma transformada de Fourier e o Cortex M33, que era o hardware que estava rodando ali, beneficiou bastante na matemática para a gente. E dois outros, esses foram mais no conceito de ideias. Esse, inclusive, foi a minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado. E esse aqui foi para fazer a separação de grãos de café por imagem. A gente usou ali, né, a parte do Cube AI, com modelos pré-determinados, com as imagens, com os bancos de dados, rodando em microcontroladores. Eles estão disponíveis como ideias dentro do nosso site. Então, assim, para concluir, né, o que eu acho que a gente consegue ver muito hoje é que a integração da IA na indústria de semicondutores, né, que é onde eu estou mais focado, né, ela apresenta alguns desafios, mas muitas oportunidades. E, naturalmente, eu me sinto muito confiante em dizer que a gente está pronto, não só a ST, mas eu acho que e saber como essa inovação vai acontecer. E tem os próximos passos, né? Que eu acho que são as evoluções que a gente precisa ver para dar o gatilho final e massificar. Uma delas é o On-Device Learning. Tem vários papers, muitos papers recentes que tratam sobre isso. Atualmente só o NanoEdge consegue resolver esse problema, só que o NanoEdge ele não é feito para redes neurais profundas, como uma CNN com várias camadas, né? Ou uma LSTM com muitas camadas. Então, a técnica de On-Device Learning para esse tipo de rede neural profunda é objeto de pesquisa, é objeto de estudo muito amplo, mas ainda não chegou no ponto definitivo, mas está bem próximo disso. Acho que ao longo desse ano a gente já vai ter soluções de mercado mesmo para isso. E a outra que foi um negócio bem legal que eu vi na CS, que são as IAs generativas rodando na borda. Então, eu não sei quem teve o prazer de ir na CS desse ano, mas a, a Whirlpool, que faz eletrodomésticos e tal, eles tinham uma geladeira
que estava rodando IA generativa, e aí você podia fazer algumas perguntas para ela. A mais popular lá era quanto leite ainda tenho na geladeira. Aí ela avaliava conforme você ia abrindo, fechando, tirando, não sei o que, ela estimava e te respondia, você ainda tem 3 copos de leite, afim. Então, tá começando, foi um caso muito aleatório que tinha lá na CS, muito, muito esquisito, mas eu acho que é o próximo caminho, que é trazer a IA generativa pelos Transformers, né, pelo modelo Transformers para o mundo do embarcado. E com isso eu vou abrir, né, para a gente ter perguntas e respostas aí. Eu sei que eu passei um pouquinho aí do tempo, peço desculpa, mas eram esses os pontos chaves que eu queria trazer hoje para vocês. Pessoal, perguntas? Ok. Então, Luciene, você abriu o seu vídeo, agora você tem alguma pergunta? Não? Ok. Ah, Bruno, muito bom. Na verdade, eu tenho algumas perguntas, mas eu gostaria que o pessoal fizesse primeiro, mas como ninguém se pronunciou até o momento, eu vou fazer algumas. Depois que o pessoal começar, eu farei mais ou menos, dependendo. Uma Tá. delas é que você me respondeu. Eu só gostaria de saber o seguinte: no caso da Transformers, essa era uma das perguntas que eu gostaria de saber se você tinha visto alguma aplicação utilizando Transformers, se você citou que tinha. Uhum. Quanto aumenta o consumo, em média, você tem ideia? Então, Você essa tá- Transformer, ela está basicamente usando a CPU full-time, né? Porque não era uma aplicação que estava ligada na bateria. Então, ela é ligada na tomada, então a preocupação com o consumo de Exato. energia, ela é bem menor. Então, você fala assim, eu vou rodar minha... No caso deles, eles estavam rodando com um Linux embarcado, né? Aham. E eles estavam consumindo 3 watts para isso. Você fala, pô, 3 watts continuamente não é o mais agradável. Mas era uma geladeira, então o próprio compressor puxa muito Já, mais. exato. É, então não era uma preocupação deles. Onde a gente tem muito interesse de IA generativa, que eu vejo do mercado, é você pegar em projetos e produtos que têm de fato bateria. Então, assim, Uhum. eu posso falar de alguns que eles me dão essa permissão. Eu lido muito com a Boston Dynamics, que faz aqueles robôs que talvez vocês vejam, né, no YouTube de vez em quando, o Atlas e o robô cachorro. A ideia deles é você poder falar qual é a operação que você quer. Atualmente, o Atlas, para você programar algo, que no vídeo nunca mostra, mas eu já estive lá várias vezes. Você tem que pegar o seu tablet, você tem que fazer muitos settings do que você quer que ele performe, e ele tem um escopo bem definido. Você vai fazer esse percurso, você vai fazer essas manobras, e aí ele só atua individualmente, né, tomando uma escolha própria, se você for o obstáculo dele, se você empurra ele, se você põe alguma coisa no caminho, aí ele toma a decisão do momento, né? E a ideia é que você substitua essa interface com muitos settings de comando por voz. Eu acho que o Aham. próprio CEO da NVIDIA, ele falou que a sua próxima linguagem de programação vai ser o inglês, não vai ser C, não vai ser Python, você vai falar o que você quer. E aí isso vai desenvolver. A mesma coisa acontece com a iRobot. A iRobot ela faz, né, o Roomba, que é um aspirador de pó muito popular, né, muito famoso, e eles têm o objetivo de falar, não, agora eu quero que você faça o mopping dessa área. Falar. Hoje o robô Uhum. tem zero input do usuário, né? Você liga e ele aprende o trajeto, ele aprende o percurso e fica por isso mesmo. Então Uhum. tem algumas aplicações que são a bateria, onde esse consumo é muito crítico. Então, Entendi. assim, atualmente o entendimento da palavra-chave, da tokenização da voz, é algo bem dominado. A indústria já dominou bem isso. Então, você dar comandos pré-determinados é muito fácil hoje. São modelos simples, oneram menos de 30K de flash, você roda eles em micros relativamente pequenos e acessíveis. O problema é você ter o processamento local desse comando se o comando for uma frase inteira. Não só sobe, desce, liga e desliga. Né? Se você der Entendi. essa é a dificuldade, esse é o momento que está hoje. O que o Transformer ajuda, né? Exatamente. Né? O que o Transformer ajuda. Tá. Pessoal, perguntas? Ok. Eu vou para a minha segunda, Perguntas então. não, mas Oi. comentário. Pô, fora de série, Bruno.
Muito legal aí a apresentação. Obrigado. E eu tenho filhos que são engenheiros. Um trabalha exatamente com embarcados na Autotrac, né? Eu até troquei Sim, sim. mensagem com ele, falei, Hernando, com quais processadores que vocês trabalham aí? Ah, ST, não sei o que lá. Falei, estou vendo uma apresentação aqui justamente com o engenheiro Sim. da ST mostrando um negócio aqui muito legal. Depois vou compartilhar com você essa Pô, apresentação aqui. E o legal, fico muito outro feliz. e o outro faz mecatrônica e está fazendo justamente a matéria de embarcados. Eu vou mostrar para ele e falar assim: olha, a distância que está do que você deve estar vendo na sua matéria de embarcados para o que você tem que chegar em algum momento aí na sua carreira. Então, assim, Mas fora de série, muito legal. eu sou muito aficionado, né? Eu gosto, assim, acho uma área maravilhosa. A pesquisa, eu gosto da pesquisa também, eu gosto de escrever papers também, que te impulsionam para descobrir, né, o topo do conhecimento, né? Eu acho isso sensacional, acho muito Eu, legal. muito bacana. Gabriel, alguma Oi, professor, pergunta? é Marco Antônio. Ma- Escuta, mestre. Marco Antônio? Te escutamos, Marco, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Como é que Tudo você já. está? Tudo já, e você? Tudo bem. Bom te ver aí. Eu queria depois, se você pudesse deixar o seu contato, que eu tenho interesse de depois te procurar para colocar nos cursos essas tecnologias Ah, aí, se você puder claro, depois deixar, claro. por favor. O meu contato é o meu primeiro nome, Bruno, ponto, Montanari, arroba, saptatu.com. Beleza. Aí fica à Eu vou vontade, passar vou te passar um é um e-mail prazer. depois para. Achei muito boa a apresentação, parabéns aí. Eu acho que é um assunto bem Obrigado. importante, né? Eu estava pesquisando, inclusive fiz uma iniciação lá na FEI agora com um aluno que pesquisou hardwares para inteligência artificial. E a quantidade de material que tem, de tecnologias que estão surgindo, principalmente essa parte de alocação de memória e tudo mais, são bem Uhum. interessantes, né? E eu vi que a ST já tem dentro da ferramenta dela um processo para você fazer esse gerenciamento. Vou dar uma olhada depois com mais calma, estudar, né? Mas fiquei muito impressionado aí e principalmente dessa parte de sensor. Se você já treinar esse sensor, eu vi as aplicações, que são aquelas sequências de aplicações que você deu, né? De andar, ruídos, aplicações, né? Se está fazendo ginástica ou não, enfim. São coisas interessantes onde o sensor já faz essa captação e já dá Uhum. e já filtra o sinal, né, para você fazer o processamento. Também achei bem interessante. Uhum. E só para uma dúvida aí, como é que está mesmo então a parte de redes neurais? Se eu quiser implementar Ele, inclusive, consegue tomar uma até rede neural, qual que você me indicaria aí para rodar isso? Bruno? Deu uma travada lá Deu uma no áudio. travada. deu uma É. travadinha aqui, perdão. Desculpa, Marco Antônio, você pode repetir só os últimos 5 segundos? Deu uma travadinha aqui no meu Não, áudio. pois não, pois não. Eu Perdão. gostei muito da. Então, resumindo, né? Muito obrigado aí, aprendi bastante, ainda quero aprender mais. Que eu acho que é necessário colocar isso. Até o colega aí comentou, né? Estou com uma disciplina de sistemas embarcados aí também. Também quero colocar isso daí. Agora, a Será um pergunta é a prazer, será seguinte: um prazer. se eu precisar rodar uma rede neural, qual dessas três abordagens, aí, tirando acho que a primeira, que é o sensor, depois ou tem o microcontrolador, né, que é a versão N, se eu não Uhum. me engano, e tem o de Linux. Mas vamos pensar então, né, como é que eu poderia, o que que tem aí de factível, assim que eu pudesse já implementar uma rede neural para fazer um processamento? Depende do que você quer fazer, né? Então, assim, se você quer processar uma rede neural bem trivial, eu quero para meios, para fins acadêmicos, eu quero fazer uma rede neural com 2 camadas, eu quero pegar sensores temporais e fazer um aprendizado de estou parado, estou andando, estou correndo, estou jogando basquete, por exemplo. Isso você mata, você resolve com uma rede neural de 2 camadas, bem trivial, é bem simples de fazer, né? Uma vez que você cria o seu banco de dados ou você coleta algum banco de dados já pré-existente, né? Que tenham essas aquisições dos sensores. E aí você normalmente faz isso no seu código em Python, converte ele por meio do Cube AI para o seu microcontrolador. E aí você não precisa nem do N6, né? Esse tipo de modelo, ele é muito pequeno. Então você consegue rodar ele em Cortex M0, que custam menos de $1, assim,
não precisa pegar um canhão, né? O M6 ele é posicionado para resolver problemas que envolvem imagem ou grandes processamentos de grandes volumes de áudio. Então, se depende muito da sua problemática que você quer resolver. Por isso que o board farm que eu comentei, ele é muito legal, Marco, porque aí você pode falar, legal, dado o modelo que eu estou avaliando aqui, eu gostaria de saber quanto tempo ele leva para fazer a inferência, ou seja, dado que eu injetei meu dado de entrada, quanto tempo leva para ter minha classificação de saída. E aí o board farm te permite você testar em várias placas DST. E aí você fala, esse aqui rodou no M0, esse aqui rodou no M4, esse rodou no M3, esse rodou no N6. Então, depende muito do que o seu problema exige para você não superdimensionar o seu hardware. Porque no final do dia ninguém quer pagar a mais para algo que não vai usar. Então, hoje, o portfólio que a ST tem, ele é muito extenso. A gente tem mais de 4.000 part numbers e assim, muitas séries diferentes. Dentro do board farm, a gente tem 40, 45 placas diferentes, com recursos diferentes, justamente para você poder dado o seu problema, qual hardware atende o tempo para resolver. Então, eu fiz até uma avaliação uma vez para o Cícero, a gente tinha feito um estudo de caso para reconhecimento de objetos. Então, tinha uma câmera, tinha um microcontrolador, e ele pegava ali e fazia como se fosse uma foto e rodava a IA em cima dessa foto para fazer a classificação. No caso, quando a gente fez a experimentação, a gente podia esperar até 2 segundos, porque não era algo dinâmico. Então, o objeto ficava parado por muito tempo. E aí a gente rodou isso num H7, que é um Cortex M7, e ele rodou ali em 800 milissegundos. Para a gente estava super dentro. Não tinha nenhum problema levar essa latência para executar esse reconhecimento de imagem. Mas a título de curiosidade, o Cícero falou, pô, Bruno, e se a gente rodasse isso no N6? O quão mais rápido isso seria? E ele foi 400 vezes mais rápido. Ele rodou isso 400 vezes mais rápido. Só que aí você vai, né, de algo que custa, sei lá, 4 para algo que custa quase 10. Precisaria rodar 400 vezes mais rápido? Não era necessário. Então, a gente pode ficar numa faixa, uma precificação mais interessante para o cliente final. Então, eu detesto dar esse tipo de resposta, é o famoso depende, mas é uma dessas situações que Para redes depende. neurais convolucionais, então, você acha que talvez o N6 Então, de novo, para depende imagem? para a imagem, o N6 é muito bom, e o H7 também funciona bem. Se o volume que você quer tratar de classificação exceder 10 imagens, 10 classes, com certeza o N6 é muito melhor. Ok. Se você falar assim, eu quero pegar, isso aqui é uma bola, isso aqui é sei lá, um tijolo, isso aqui Mas é um aquela gato, ferramenta de só tem análise que você pontas. falou, eu também poderia estar implementando, vendo em qual placa daria a performance adequada, né? Você Exato. comentou, né? Uhum. E mesmo Exatamente. sendo uma rede neural convolucional, Sim, sim. independente da, né? É. Claro que dependendo do quão larga é a sua rede, você precisa ver se você tem memória suficiente para ajustar. Eu vou te dar dados básicos, só de tamanho. Quando eu rodei a Imaginext, tem 1.000 classes, ela ficou mais ou menos com 4 mega no tamanho. 4 mega é um pouco fora do escopo da maior parte dos microcontroladores. Então, isso requer uma memória externa. Ou você, em vez de por 1.000 imagens que você vai classificar, você põe um pouquinho menos para acomodar dentro de uma memória. Então você tem, né, algumas tomadas aí que é quase impossível fugir do hardware para saber qual funciona melhor. O que eu acho legal é que todos os kits que a gente colocou no board farm, eles têm muita memória externa disponível no hardware. Então a gente fala ali de 128 mega de flash, às vezes 16 mega de RAM. Então mesmo que o seu modelo seja muito, 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 muito largo, ele ainda assim você consegue rodar e validar e medir o tempo de inferência. Né? Redes Transformers para IA generativa, essas redes são super pesadas, super densas. Elas ficam na ordem de 100 mega no embarcado. Então, imagem, normalmente ela vai ficar entre 2 a 20, mais ou menos. Depende muito, claro, de quanta otimização, de quanto pruning, de quantos layers você colocou, de quantas classificações você quis, né? Mas é mais ou menos essa ordem de grandeza de tamanho. Não, ok. Eu vou dar uma estudada, obviamente, né? Achei bem legal mesmo. Mais uma vez, queria agradecer a todos aí que estão presentes, né? Ah, muito bom esses eventos. E parabéns aí pela apresentação. Acho que é uma Obrigado. área bem interessante mesmo, que
que precisa ser abordada, né, eu acho que na academia rapidamente, principalmente a parte também de linguagens paralelas, que eu estava dando uma Uhum. estudada até antes, só para poder melhorar um pouquinho mais o desempenho, né? Usar linguagens paralelas, hardwares que já tem suporte, recursos, para não pra sair do monolítico, né? Tem muita coisa aí, a gente já, Uhum. na academia, eu acho que estamos indo para esse lado aí também, que eu acho que é importante, né? Ô, Bruno, obrigado, eu vou entrar em contato, então. Claro. E, Marco, desculpa, Parabéns. eu sei que você falou, mas cortou o áudio nesse momento. Qual universidade que você atua hoje, Marco? Na FEI, Na FEI, eu falo com o professor é. Salvador, a gente está construindo um curso de microcontrolador junto no semestre que vem. Sim, sim, sim. Eu Ah, então dou a gente já sistemas está em casa aqui embarcados já. lá. É, Eu eu dou fiz meu sistemas mestrado embarcados. Pô, perfeito, professor. Eu fiz meu mestrado na FEI. Então, O professor Flávio foi meu orientador. então, bacana, eu estou na ciência da computação também, lá com arquitetura de computadores, e também gostaria na ciência da computação tem arquitetura de computadores. Então, Uhum. eu também queria colocar isso daí um pouquinho lá. Mas depois eu converso com você melhor. Perfeito, professor. Obrigado, Inclusive, eu viu, acho que você pela me atenção. deu aula na graduação, professor Marco. Eu tenho quase certeza. Sua voz é muito familiar, é que eu não tô te vendo, É mas eu tenho que quase certeza que você deu aula na graduação. você deve ter se procurar, você vai achar, né? Eu dava microcontroladores, telecomunicações também, algumas disciplinas de telecomunicações. Ah, perfeito. E, Mas tá bom, professor, se Bruno, você quiser, parabéns, viu? depois a gente troca uma ideia melhor, mas Sim, muito por obrigado. favor. Será um prazer. Claro, agradeço. Seguindo a sequência, eu não quero tomar muito tempo, mas você falou das placas que deve ficar, eu acredito que deve ficar em Grenoble, provavelmente, eu não sei, mas Exatamente lá. exatamente lá, ok. A pergunta para ti é: quais são os requisitos para ter acesso a essas placas? Porque você não, provavelmente você não deixa aberto para todo mundo, certo? Não, a gente deixa Porque, aberto para todo mundo. Não, a gente de fato deixa aberto para todo mundo. ah, é? É, não tem requisito nenhum. Assim, a gente tem no finalzinho da apresentação, não sei se eu pus aqui, aqui, ó. Se você entrar nesse link, é um dos últimos da apresentação, ele te Aham, leva para o nosso hub de IA, né? E lá o que aham, você precisa fazer é criar um account na ST, mas é só para registrar seu e-mail, né? No my.st. Uma vez que você tem account, você entra lá na parte do cloud e aí você vai ter o fluxo de, vou arrastar meu modelo e resolver, né? O que a gente tem hoje são 3 board farms. O que eu visitei, de fato, é em Grenoble, mas tem outras 2 posições em outros lugares da ST. aham. Eu confesso que eu não sei onde eles estão, mas eles estão todos conectados e qualquer pessoa pode usar. Não tem restrição nenhuma, limitação nenhuma. Você pode usar quantas vezes você quiser, não tem nada. O que às vezes acontece é, quero testar no N6. Isso aconteceu. A gente fez o ACS, né, agora, né, na semana retrasada, semana passada, e a gente falou muito do N6. E aí teve um pico de uso das placas do N6. E aí você tinha Entendi. uma filazinha de espera lá. E aí mostrava, tem 6 pessoas na sua frente, tem 10 pessoas na sua frente para testar no hardware. Então a Uhum. gente teve uma surpresa muito grata, na verdade. A gente colocou 4.000 placas do N6 à venda e zerou o estoque. Vendeu tudo. Nossa, que Foi um bom. negócio. Você trabalhou na ST bastante tempo. Nunca vi algo assim. Não, Assim, bom foi mesmo, totalmente bom mesmo. inesperado, né? Assim, para mim é bem inconcebível tantas placas terem sido compradas num curto espaço de Nossa, tempo. muito bom. E aí deu uma saturadinha no nosso servidor ali do N6, porque hoje tem 10 placas no board farm do N6, né? Não tem um estoque enorme de placas que estão ali para teste. E aí tinham muitas pessoas, demorou um pouquinho, mas eu acho que foi um pico, né? Uhum. Se entrasse agora, por exemplo, eu acho que não, você consegue rodar sem nenhum problema. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação neste momento, antes dos comentários finais, para tentar não ficar maior do que já está, tá? Eu vou tentar parar a gravação